Bom, conjunto dos números complexos, a gente fez um comentário já anteriormente, o porquê desse conjunto, quando nós encontrávamos a seguinte situação. Tinha uma equação de segundo grau, pode ser completa ou incompleta, não importa. Então, por exemplo, x² mais 4 igual a 0. Como ela é incompleta, eu isolo x. Então, vou ter lá igual a menos 4. A gente passa de uma maneira direta, né? A gente passa o quadrado como mais ou menos raiz. E eu encontrava mais ou menos a raiz de menos 4. Se você tivesse feito lá por discriminante, Bhaskara, você ia achar um delta negativo e ia falar, ó, não existe solução, não existem raízes reais. Lembrando que o reais não é de realidade, e sim do conjunto dos números reais. Então, eu não tinha como solucionar esse tipo de equação, chegar a uma solução. Por essa necessidade, a gente vai ter também a criação do conjunto dos números complexos, dado pela letra C maiúsculo aqui. Bom, nós vimos então os naturais como conjunto, depois nós vimos os inteiros, aí tínhamos os racionais e os irracionais. Todos esses conjuntos formavam os reais. Então, dentro desses reais, eu não tinha solução. A partir do momento da criação do conjunto dos números complexos, então eu vou ter um novo conjunto aqui, que vai ser o conjunto dos complexos, que vai receber todos os elementos que eu já conheço, né, de números reais, mais essas raízes que eu não conseguiria responder. Tipo, raiz de menos 4. Lembrando, para índice par, como a gente está fazendo a equação do segundo grau, ela sempre será a raiz quadrada, mas pode ser qualquer raiz de índice par. Então, eu não tinha como responder dentro dos reais, agora eu vou conseguir responder. Então, o que eu tenho escrito aqui nessa parte do texto é isso, né? Que as operações que eu realizo dentro dos reais, eu vou conseguir realizar também dentro dos complexos. Então, os reais será um subconjunto dos complexos, tá? E para escrever esse número, né, a gente vai escrever de uma forma algébrica. Como? Nós vamos escrever que esse número complexo é um z, né? Então a escrita dele é z igual a mais bi. Quem é a e quem é b? São os números que eu já conheço, são números reais. Eles podem ser naturais, podem ser inteiros, podem ser racionais ou irracionais. Pode ser um número positivo, negativo, fração, uma raiz, uma dízima, um decimal exato, ou uma raiz que não é exata. Então, qualquer valor real. E a parte do B é multiplicada por um número chamado número imaginário. A gente chama de I. E temos uma condição de existência que é esse I ao quadrado igual a menos 1. De onde vai sair esse I ao quadrado menos 1? Nós vamos falar que temos um número imaginário, e esse número imaginário corresponde à raiz de menos 1. Quando eu aplico o quadrado dos dois lados, eu vou ter que ir ao quadrado desse lado, e do outro lado, o quadrado com a raiz 1 vai ser simplificado, e a gente vai ter menos 1. Então, eu tenho que I ao quadrado é igual a menos 1. Isso por definição aqui, tá? Então, eu tenho a escrita de um número na forma algébrica. Então, esse número, nosso número complexo, tá? A gente sempre vai chamar ele de Z.
Z vai ser um número mais outro I, tá? Daí a gente vai discutir sobre ele agora aqui embaixo. Então, essa forma algébrica vai ter uma parte que a gente vai chamar de real e uma parte que a gente vai chamar de imaginário. O real é quando eu tenho apenas um coeficiente, apenas o número. Parte imaginária é quando eu tenho esse coeficiente com o i. A gente chama de imaginário. Então, parte real mais parte imaginária. Lembrando que o meu i quadrado equivale a menos 1. Com essa definição de i ao quadrado a menos 1, então, falando que i é a raiz de menos 1, eu consigo escrever agora um número nesse formato algébrico. Como? Se a gente, então, agora colocar aqui, tiver aquele x igual a mais ou menos raiz de menos 4, se eu quiser escrevê-lo numa forma algébrica de um número complexo, eu consigo. Vai ficar assim, x igual mais ou menos. Eu vou desmembrar aquele menos 4 em raiz de 4 e raiz de menos 1. Lembre que todo número negativo é um número multiplicado por menos 1. Eu tenho na radiciação uma propriedade que diz que se eu fizer raiz de um produto, é a mesma coisa que fazer o produto das raízes. Quer dizer, menos 4 eu posso escrever como 4 vezes menos 1. Então, eu posso desmembrar em duas raízes. Então, o produto de duas raízes é a raiz dos seus radicandos. Então, 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, só estou escrevendo para visualizar como eu vou transformar esse número que antes era real e eu não conseguia resolver, porque não existia dentro dos reais, e agora eu consigo escrever em forma de número complexo. Eu vou ter que x vai ser mais ou menos a raiz de 4 eu tenho, que é 2. E a raiz de menos 1 eu também tenho. Eu posso escrevê-lo agora como um número imaginário, como i. Então, agora eu tenho um número imaginário. Então, ele vai ser mais 2i ou menos 2i. Essa seria a solução dentro dos complexos. Que antes eu não conseguia resolver, agora eu consigo. Se eu tiver, por exemplo, tá? Um outro exemplo aqui, um x igual a raiz de menos 3, como fica? Eu vou ter que ir a raiz de 3. É que quando você for fazer a partir de agora, você não precisa fazer esse desmembramento, né? Você bateu o olho no negativo, você já sabe que vai sair um i dali. Então, eu sei que isso aqui vai ser raiz de 3, porque não tem como resolver, é um número irracional, vezes um número i, tá? Se dá para resolver a raiz, você resolve, escreve i. Se não tem como resolver, fica a raiz i, tá bom? A gente vai discutir isso nos exercícios depois também. Bom, continuando aqui é um exemplo, né? Parecido com o que eu fiz lá. Aqui eu fiz com o mais 4, aqui seria um mais 25, né? Porque daí você passa menos 25 e vai dar o mesmo processo, mais ou menos 5i. E eu queria trabalhar essa ideia aqui. Então, um número complexo, no caso z igual a 2 mais 3i, ele tem uma parte real, que é o 2, e uma parte imaginária, que é o 3. Então, quando eu falo de real e imaginário, eu falo nos coeficientes, quer dizer, nos números. O i indica que essa é uma parte imaginária, mas o elemento daqui é o 3. Então, minha atenção no escrever parte real e parte imaginária é sempre em relação também ao sinal. 2 menos 3i, parte real 2, parte imaginária menos 3. Como
eu tenho dois coeficientes, A e B. A pode ser 0 e B também pode ser 0, né? Os dois são números reais. Foi definido lá, ó, que A pertence aos reais e B pertence aos reais. E dentro do conjunto dos números reais, 0 é um elemento. Então, se eu não tenho a parte B aqui, né, nesse caso aqui, B é igual a 0, a gente observar. Por quê? Porque eu não tenho a parte do I. É porque B é 0, 0 vezes I dá 0. Então, eu tenho apenas a parte real. Então, eu falo que esse é um número real. Então, a parte real é 3, a parte imaginária é 0. Portanto, Z é real. Eu também posso ter a outra situação. Meu número Z não ter a parte real, só ter a parte imaginária. Então, eu vou ter lá 0 para a parte real e parte imaginária, no caso aqui, menos 2. Lembre sempre, é o coeficiente, não é a letra. E toda vez que eu tenho só a parte imaginária, eu chamo um número de imaginário puro. Ok? Então, esse é o conceito inicial da forma algébrica e o porquê a gente chega nessa situação. Uma outra coisa importante para a gente saber são as potências de I. O que são as potências de I? Nós vamos trabalhar com as operações dentro dos conjuntos dos complexos e em algum momento vão aparecer essas potências. E aí a questão é como resolver isso? Bom, I elevado a zero, quer dizer, qualquer número, então I é um número imaginário, qualquer número elevado a zero a gente sabe que é sempre 1. I elevado à primeira potência, a gente sabe que qualquer elemento elevado à primeira potência é sempre o próprio número. Quando eu elevo ao quadrado, a gente tem uma definição lá no contexto de números complexos. E toda vez que eu levar I ao quadrado, por definição, ele vai ser menos 1, que vai sair da raiz negativa. E aí eu preciso escrever I ao cubo. Como eu escrevo I ao cubo? Eu posso escrever I ao quadrado vezes I. Por quê? Aqui eu vou colocar 1 só para ter referência, tá? Porque multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Então, seria 2 mais 1, 3. Eu sei que I ao quadrado é menos 1. I elevado à primeira é I também. Então, eu tenho que a resposta é menos I. E eu continuo fazendo essa sequência para as outras potências. Um I à quarta seria meu I à terceira vezes I. Mas I à terceira é menos I. Vou colocar entre parênteses aqui. Que multiplica I. E isso é menos I quadrado. Só que eu sei que I ao quadrado é menos 1. Então, vai vendo o que eu tenho que fazer. Menos 1. Vai dar mais 1. Vou até circular aqui. Esse I ao quadrado aqui vale menos 1. A gente já viu aqui anteriormente. E aí eu continuo fazendo esse mesmo processo para todos. Como eu tenho que formar 4, eu fiz 3 e 1. Podia ser 2 e 2, tá? Aí independe. Quero fazer 5. Eu posso pegar o I à quarta vezes I. Mas também poderia ter feito I ao quadrado e I à primeira. Então, você pode ir fazendo várias questões aí do jeito que você quiser. No caso, I à quarta a gente acabou de fazer aqui é 1. I à primeira é I. Então, vai dar I. I à sexta é I à quinta vezes I.
Podia ser também i à terceira vezes terceira, i ao quadrado vezes i à quarta, aí tanto faz. Bom, aqui eu vou ter i vezes i, isso aí ao quadrado, i ao quadrado, eu já sei que é menos 1. E a sétima, mesma coisa. Eu vou fazer até o i à sétima aqui, depois a gente vai generalizar, tá bom? Opa, desculpa, eu errei aqui. Falei a sétima e escrevi 7. E a sexta e a primeira. Então, vai ser menos 1 vezes i, vai dar menos i. Então, a gente observou aqui, da primeira parte, que é o primeiro quadro, o segundo quadro, que é uma repetição, é uma sequência. 1, i, menos 1, menos i. Depois foi 1, i, menos 1 e menos i. O i à oitava vai ser 1. O i à nona vai ser i. O i à sexta vai ser menos 1. E o i à décima primeira, menos i. O que eu vou ter é um padrão de repetição, tá? Esse quadro era para estar um pouquinho mais para lá, mas agora já foi. Eu vou ter um quadro onde eu vou ter essa repetição infinitamente. Vai ser sempre 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. Tá? Agora, como eu posso, de uma maneira prática, resolver qualquer expoente de i, qualquer potência de i? Vamos falar de i elevado a 75, por exemplo. Eu teria que fazer toda essa sequência até chegar a 75? Obviamente que não. A gente vai usar uma teoria chamada teoria do resto. Como eu tenho 4 valores que se repetem, eu vou usar a divisão de um número por 4. Então, toda vez que eu divido um número por 4, existem 4 restos possíveis. Eu posso dividir esse número por 4 e dar resto zero, quer dizer, ele é divisível, então dá exato. Pode sobrar 1, pode sobrar 2 e pode sobrar 3. Não tem outra possibilidade, porque se sobrar 4, eu continuo dividindo, vai dar resto zero. Se der 5, divide, vai dar resto 1, e assim sucessivamente. Então, esses daqui são todos os restos possíveis na divisão por 4. E observem que eles são exatamente os expoentes. Então, o que eu posso fazer é uma relação. Se a gente voltar aqui, quando eu divido 4 por 4, dá zero de resto. Por isso que ele dá o mesmo valor. Vou voltar aqui só um pouquinho. Quando eu divido 5 por 4, sobra resto 1. Expoente 1. Quando eu divido 6 por 4, dá resto 2. Quando eu divido 7 por 4, sobra resto 3. E aí continua fazendo sucessivamente aqui. Vou ter sempre esses restos. Ou 0, ou 1, ou 2, ou 3 nessa divisão. Então, se eu quero resolver, por exemplo, 1 elevado a 75, o que eu vou precisar fazer é dividir 75 por 4. Quando eu fizer essa divisão, não me importa qual vai ser o resultado. Importa qual vai ser o resto. Então, 7 por 4 dá 1, sobram 3. 35 por 4 dá 8. 32, sobram 3. Esse resto é que me interessa. Então, se eu fizer o i 75, né, elevado a 75, é a mesma coisa que eu fazer o i elevado à terceira. E o i elevado à terceira eu sei quanto é. Menos i. Tá ok? Então, eu consigo resolver uma potência de i, qualquer que seja, por essa teoria do resto.
Tá ok? Então, eu tenho lá I elevado 1972. O ano mais especial de todos, né? O ano que eu nasci. Então, o que eu vou fazer? 1972 por 4. 19 dá 4. Sobra 3. 37 dá 9. Sobra 1. 12 dá 3. Sobra 0. Então, isso quer dizer que I elevado a 1972 é a mesma coisa que eu escrever I elevado a 0. I elevado a 0 é 1. Vamos colocar I elevado a 2021. Não há necessidade. Desculpa. Não há necessidade de você fazer a divisão. Por quê? Se você lembrar do critério de divisibilidade por 4, eu olho para a dezena. Se a dezena for divisível por 4, o número é divisível por 4, logo o resultado é 0. Né, do resto. No caso 2020, 20 foi um número divisível por 4, dava resto 0. Então, 2021 dá resto 1. Então, vai daí. Então, existem alguns números, não tem necessidade de você ficar fazendo toda a conta, né? I elevado a 62, por exemplo. Se você sabe que 60 é divisível por 4, então 62 sobra 2. Aí vai dar menos 1. Tá ok?